Sejam bem-vindos ao canal BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e nesse vídeo trataremos sobre funções de agregação. Esse é o segundo vídeo que trata sobre esse assunto. Mas antes, se inscreva no nosso canal, ligue as notificações. Após o vídeo, deixe seu comentário, nos siga em nossas redes sociais e acesse o nosso site, pois lá vocês encontrarão um texto explicativo abordando esse mesmo assunto, né, com os arquivos para download, e pode até assistir o vídeo também por lá, tá? Bom, vamos ao que interessa aqui então, que é falar sobre funções de agregação. No vídeo anterior a esse, eu falei sobre as funções mais utilizadas ali, né? A sum, a average, a max, a min, maxa e mina. Tá? E aqui eu deixei separado as funções que tratam de contagem de linhas de uma coluna ou da sua tabela. Tá? Então, nesse vídeo, nós vamos falar das funções count, counta, count rounds, count blank, district count e district count no blank. Bom, vamos lá. Eu vou deixar, né, isso também fixado aí no canal para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar uma tabela de apoio, porque a intenção aqui é mostrar para vocês a diferença entre cada uma dessas funções, tratando diversos tipos de dados. Eu entendo o seguinte, não adianta eu simplesmente explicar para vocês, olha, a função count faz isso. Eu tenho que explicar para vocês, ou demonstrar para vocês qual é a diferença entre essas funções que fazem basicamente a mesma coisa, quer dizer, funções que estão ali para contar exatamente as informações de uma coluna, né, ou da sua própria tabela. Então, aqui nós temos uma coluna onde eu só tenho dados numéricos, em uma outra eu tenho linhas em branco nessa coluna, e trata de trata de informações booleanas, né, true or false. E na terceira, que eu chamo de valores, eu tenho valores de todos os tipos, né? Eu tenho true, false, eu tenho texto, eu tenho seriam números, eu tenho linha em branco, enfim. Vamos ver como cada uma dessas funções se comporta mediante cada conjunto de dados desses. Tá? Eu sempre vou usar uma medida, porque quando a gente fala de agregação, a gente tem que entender o seguinte: agregar é juntar. Então, significa dizer o seguinte: quando eu vou usar a função count, por exemplo, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai contar, e vou apontar uma coluna, né? Então, ele vai contar todas as linhas daquela coluna e me trazer um único resultado. Quer dizer, de várias linhas, ele faz a contagem e me traz um único resultado. Então, isso é uma agregação. Eu tenho um conjunto de dados, trabalho esse conjunto de dados e retorno um único resultado. Então, a melhor forma que a gente tem aqui nesse momento de apresentar essa informação para vocês é através de cartões. Então, eu sempre vou criar aqui medidas e depois jogar essas medidas nos cartões. Tá? Nós vamos encher essa tela aqui porque eu tenho que demonstrar todas as funções dentro daquelas características que estão lá. E eu vou alternar, eu vou lá no vídeo, vou lá naquela outra página, volto para essa, enfim. Então, vamos começar com a função count, né? Então, aqui a gente vai observar o seguinte: o account vai retornar o número de linhas preenchidas com valores de uma coluna. Não contam linhas em branco. Então, vamos observar isso aqui. A gente vai minimizar a tela, olha só, né? Então, essa tabela tem os valores nessa tabelinha aqui, tá? Peguei essa tabela e joguei dentro de uma outra tabela, dentro de um visual tabela. Então, vamos criar aqui as várias medidas necessárias, tá? Então, nova medida. Eu sempre gosto de criar a medida aqui, porque elas já ficam dentro do conjunto de dados daquela tabela com a qual eu estou trabalhando. Existem outras formas de fazer, e em outro vídeo eu mostro isso, tá? Tem um vídeo que eu trato dois visuais e falo também de criar colunas, criar medidas, e aí eu trabalho toda essa ideia. Então, nova medida aqui. E aqui em cima, quando ele trouxer a barra de fórmulas para a gente, eu vou dar um zoom aqui. É só você pressionar a tecla Ctrl e utilizar a roldana do mouse, tá? Então, aqui, nós vamos colocar sempre o seguinte, ó. O nome da função aqui e o nome da coluna que eu estou utilizando, tá? Então, aqui é um count aplicado na num linha, ok? Esse vai ser o nome da minha medida. Então,
que nós vamos fazer? Chamar a função count. Eu sempre gosto de começar a digitar a função e depois que ele traz para mim nessa listagem, eu seleciono. Eu acho que fica mais fácil e a minha margem de erro na digitação, né, diminui bastante, tá? Eu vou trabalhar sempre em cima das colunas daquela tabela, então eu vou começar aqui a digitar o nome da tabela, o nome da nossa tabela aqui, valores, e aqui eu vou pegar a primeira coluna que é num linha. Então, ele traz para mim aqui, vou jogar essa medida dentro de um cartão. Ele traz um gráfico, porque eu não selecionei o cartão antes. Tá? Mas é só selecionar o cartão aqui, ó. Aí ele faz a alteração. Tá? Eu vou só procurar deixar um pouco formatado, para que, já que a gente vai precisar de espaço, então não vou me ater muito a isso, não. É só uma questão mesmo de ter ali uma certa organização, tá? Então, eu não vou nem ficar explicando muito essa questão da formatação, porque eu tenho um vídeo, só procurar aqui no nosso play aqui, o vídeo que eu trato disso. Eu trato de todos os visuais, das formatações dos visuais. No nosso site também está tudo separado lá, bem organizado, tá? Então, vocês podem procurar lá também. Então, vamos lá. Aqui eu tenho linhas, 30 valores preenchidos, nenhuma ali em branco. Então, aqui está ok. Vou botar aqui só um efeito de fronteira visual. Depois eu vou ficar só copiando esse formato, tá? Não vou ficar aqui formatando linha toda hora, não. Formatando visual, porque não é a nossa intenção. Então, ok. Vamos aplicar a função count agora na coluna true false. Nova medida. Então, aqui é a função count. A medida pode ter qualquer nome, tá? Estou só procurando botar um nome mais didático aqui para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Então, count, nome da tabela, valores. Agora é essa coluna aqui, ó, true or false. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o cartão agora. Ó. Reparem que como eu vou pegar um visual, né, eu não tenho nenhum selecionado aqui. Porque se eu selecionar um e clicar no outro visual, ele vai mudar de um visual para outro. Então, nós vamos selecionar o cartão com nenhum outro visual aqui selecionado. Eu já vou procurar sempre manter uma organização, como eu falei com vocês já, e vou arrastar para cá esse count true false. Ele dá erro. Por que que ele dá erro? Vamos voltar lá na função e ver a especificação dela. Ó. Retorna número de linhas com valores da coluna que não contém linhas em branco. Então, olha só. Aqui eu tenho true, false e tenho linhas em branco. Então, o que eu entendo aqui já é o seguinte: a count, ela não consegue entender linhas em branco, ela não conta linhas em branco e também não conta valores booleanos. Perfeito? Beleza. Então, segue o baile aqui. Nova medida. Agora, será na coluna de valores, né? Então, count, valores. Aqui chamamos a função de novo. A medida, perdão, o nome da tabela, coluna valores. Então, agora, ó, o count valores, cartão, né? Vou aproveitar aqui o formato, clicar no cartão que já estava formatado, clicar no pincel e fazer um ajuste aqui
para que a gente tenha um mínimo de organização. Então tá, por que que ele trouxe 28? Então repara o seguinte, ó, nesse count que ele colocou aqui, ele não traz, perdão, ele nessa coluna de valores ele traz 28. Por quê? Porque aqui, ó, eu só tenho duas linhas em branco. Tá vendo? Então, de toda a coluna com 30 linhas, só tem duas linhas em branco. Então, essas duas linhas ele não contempla. Perfeito? Ok. Então, aplicamos a função count nas três colunas. Vamos passar agora para a função countar. Nova medida. Então, agora, ó, é counta no ninho. Counta valores no ninho. Aqui ele vai trazer o gráfico de novo, é só selecionar o cartão. Já vou aproveitar aqui, selecionar no cartão que está formatado, clicar no pincel e clicar nesse novo cartão que eu estou adicionando aqui. E observar o seguinte, ó, que counta, né? Ele traz o mesmo valor, o mesmo resultado do count. Então, veja bem, o counta conta todas as linhas que têm dados, ok, igual o count. Então, nesse caso, quando eu não tenho linha em branco, a princípio, tanto faz usar uma conta ou outra. Vamos ver onde elas diferem. Nova medida. Vou criar medida para caramba aqui, tá? Agora é counta true false. Então vamos lá, counta. Aí nós vamos pegar a tabela valores. Agora aqui, essa coluna true false. Vamos colocar o cartão. Já selecionar o cartão para ele não trazer o gráfico, né? Counta. Olha só. Já vou pegar aqui o formato. Bom, por que que em uma deu erro e na outra ele trouxe 20? Vamos contar as linhas em branco. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Então, o counta não lê linhas em branco. Perfeito? Só lê as linhas que tem de informação. Só que ela consegue ler as informações quando são números e consegue ler informações do tipo booleana. Enquanto a count não lê o booleano, a counta lê. Perfeito? Vamos aplicar agora na terceira coluna. Botão direito, nova medida. Aí aqui, olha só, counta valores. Então, counta valores na coluna de valores. Então, vamos adicionar um outro cartão aqui e jogar a conta valores aqui. Ó. Retorna também 28. Então, olha só, a count e a cauta, o que elas têm em comum? Elas leem linhas preenchidas, né? Elas ignoram as linhas que estão em branco. Diferença.
A conta lê valores booleanos e a count não lê valores booleanos. Ok? Aqui eu só tenho duas linhas em branco, então ambas retornam 28. A próxima função que eu vou pegar aqui, só para a gente observar, é essa aqui, ó, count rounds, tá? Então vamos criar aqui mais três medidas. Vou botar count R, tá? Para não ficar muito extenso o nome. No linha. Então aqui eu vou pegar ó, rounds, valores. E aí repara o seguinte, ó. A count rounds, ela não me permite selecionar uma coluna. Ela só me permite fazer o quê? Pegar uma tabela. Percebeu a diferença? Então aqui ele vai fazer o seguinte: qual é a tabela que eu quero contar? Eu quero contar as linhas da tabela de valores. Então, ele vai me trazer quantas linhas preenchidas, né, eu tenho na tabela. Mas ele interpreta da seguinte forma: olha só. Cartão. Então, olha só. Como ele pega a tabela, reparem que não importa para ele se eu tenho linhas em branco em algum momento, desde que eu tenha um dado na primeira linha e um dado na última linha. Feito isso, ele vai entender que a tabela tem 30 linhas. Tá? Lógico, se eu tivesse uma linha completamente em branco no final, ele vai ignorar essa linha, né? Até porque, obviamente, a linha nem existiria. Mas se eu tenho aqui, em qualquer coluna, né, eu poderia ter aqui várias linhas inteiramente em branco. Para ele, a tabela tem uma dimensão aqui. Tá? Na verdade, como ele traz só as linhas da tabela, não há necessidade de eu repetir essa medida. Né? A count rounds ela só vai contar linhas da tabela. Então, eu não seleciono colunas, eu só seleciono a tabela. Tá? Então, aqui, ó, para ficar mais especificado, eu vou colocar aqui o seguinte: já que eu não estou contando coluna, eu vou selecionar aqui a medida e vou trocar o nome dela para count rounds, tabela, valores. Quer dizer, quantas linhas tem na tabela valores. Tá? Então, ele já vai trocar aqui, ó. Aí vocês já sabem que essa medida, ela pega as três colunas da tabela, porque ela lê a tabela inteira. Perfeito até aí? Vamos lá. Agora, olha só. Nós temos aqui a count blank. Então, vamos observar aqui como é que vai funcionar. Vamos às nossas medidas. Coluna, valores no mínimo. Certo? Então, ó, vou pegar o cartão, abrir um cartão aqui para ele e jogar a medida aqui dentro. Bom, vamos pegar aqui já.
E o que aconteceu? Ele colocou aqui, vou diminuir um pouco a fonte só para aparecer a expressão toda, tá? Esse cartão aqui é um pouco diferente. E ele trouxe em branco por quê? Muito simples. Reparem que na coluna na qual eu estou aplicando essa função agora, eu não tenho linha em branco, certo? Então ele retorna nada. Ah, ele não poderia retornar zero? Até poderia retornar zero, seria até um resultado melhor. Mas aí você precisa tratar isso dentro do Power BI. Quando ele não encontra o que ele está procurando, ele retorna branco, ok? Quando o cartão volta sem informação, porque aqui a gente tem que entender o seguinte: uma coisa é o que a medida retorna, e outra coisa é o que o cartão consegue tratar. Então, no visual, né, ele vai colocar em branco, porque não tem o que ele apresentar ali. Ele não consegue entender o outro retorno. Então, aqui eu teria que tratar. Eu poderia botar numa estrutura if, testar e ver o que está acontecendo. Se não retornou nada, ele coloca em branco, porque a função não está retornando nenhum valor para ele. Vamos pegar aqui a outra coluna. Nova medida, count, blank, count blank, valores, count. Então, aqui, ó, deixa eu pegar o cartão primeiro, para ficar mais fácil. E jogar, ó, 10. Deixa eu já formatar. Tá vendo? 10. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 linhas em branco. Então, ele consegue entender as linhas em branco que estão ali. Na primeira coluna não tinha nada. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, uma coisa pequena, mas me incomoda. Eu, na hora que escrevi nessa medida aqui, ó, na Couch Blank num linha, eu esqueci o T aqui no nome da medida, tá? Então, eu estou acrescentando o T aqui só para que fique mais organizado. Até na hora dele listar aqui as medidas, fica mais fácil, tá vendo? Porque ele vai colocando tudo junto. Bom, vamos aplicar agora Count Blank e aqui a coluna de valores, tá? Então aqui, ó, deixa eu jogar um cartão aqui já e arrastar esse cara para cá e já pegar uma formatação aqui. Então aqui eu tenho dois. Por quê? Porque nessa última coluna aqui eu só tenho duas linhas em branco. Então, o count blank está contando as linhas que estão em branco. Bom, agora eu tenho uma outra função aqui também interessantíssima, que é distinct count. Olha só como é que ela trabalha. Nova medida.
Ticket count no limbo. District count, tá? Valores no mínimo. Vamos pegar um cartão. Já pegar a formatação aqui. Então, aqui, ó, Stick Count, o que que ele está fazendo? Ele está trazendo aqui 30. Por quê? Porque eu tenho 30 valores diferentes aqui. Nenhum valor desse se repete. Ok? Deixa eu só fazer um ajuste aqui já, porque eu vou precisar de mais espaço lá embaixo. Bem-vindos ao Power BI, tá? Vocês vão sempre... O espaço no Power BI é uma coisa que vale ouro ali. Você tem que ter muita organização do seu layout, tá? Para que a coisa funcione, para que você não fique refém da falta de espaço. Então, se eu só organizar aqui, estou fazendo de uma forma mais manual, tá? Para a gente ficar se atento a coisas que não são desse vídeo. Tá? Tem alguns recursos aqui que você faz um ajuste mais rápido, mas aqui para a gente agora é só encaixar esses caras aqui, tá tudo certo. É só uma questão de espaço mesmo, tá? Bom, agora vamos aplicar essa mesma função nas outras colunas. Nova medida. Eu falei que a gente ia criar medida para caramba. District count with else. District count, coluna, qual a coluna que eu quero, with else. Vamos jogar um cartão aqui para ele e jogar, e já pegar a formatação. Bom, vamos observar aqui uma coisa interessante, olha só. O District Count, ele conta quantas ocorrências diferentes você tem. Então, na primeira coluna, eu não tenho nada repetido. Então, ele trouxe 30. Na coluna True False, ele encontrou 3 valores distintos. O True, o False e o em branco. Tá? Ele está contando o valor em branco como uma informação distinta também. E aqui, nova medida. Valores, district count, valores. Vamos colocar um cartão aqui e jogar aqui dentro. Pegar a formatação e jogar aqui. Então, nessa terceira coluna, ele conseguiu localizar 24 valores diferentes.
né? Porque, ó, linhas em branco se repetem, né? Eu acho que alguns nomes aqui, ó, Mariana e Mariana se repetem, então ele está contando uma vez só. O true ou false, ele também se repete. Então, assim, aquilo que está repetido para ele, ele conta uma vez só. Perfeito? E agora, a última aqui, ó, distinct count no blank. Nome imenso, né? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar um nome menor aqui, senão, né, vai ficar complexo o nosso problema aqui. Então eu vou botar o seguinte, ó, distinct count, tá? DC. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, agora ficou no blank, é isso mesmo. Então vamos lá. Distinct count, no blank. Vamos pegar a primeira coluna. Valores num linha. Vamos já adicionar um cartão aqui para ele. Pegar aqui a formatação, aplicar. Então, 30. Por quê? São 30 valores diferentes e não existe em branco. Outra medida. Distinct count no blank. Agora, valores true false. Pô, desculpa. True false. Isso aqui. Vamos adicionar um cartão aqui para ele. Pegar a formatação aqui que já está pronto. Repare que agora ele trouxe o quê? 2, certo? Então, observe o seguinte: no distinct count, ele entendeu que a, as linhas em branco também eram informações a serem que deveriam ser contadas. Então, beleza. Agora, na outra é no blank, quer dizer, não em branco. Então, não em branco, só true ou false. Deixa eu fazer um ajuste nesse cara aqui, porque eu acabei não colocando o nome correto na medida, tá? É só clicar na medida de novo e aqui a gente coloca num linha, só para ficar tudo organizado. Bom, agora vamos aplicar a mesma função na última coluna. No blank, já esqueceram de novo, ó, valores. District count no blank, valores, coluna valores. Vamos adicionar mais um cartão aqui.
e adicionar essa. Bom, trouxe 23. Por que trouxe 23? Porque se na Distinct Count ele trouxe 24, porque ele contou os espaços em branco, a Distinct Count no blank não conta os em branco. Então é menos um valor para ele contar. Então ele retorna 23. Perfeito? Então, resumo. Count conta linhas em branco, perdão, count conta linhas preenchidas, né? Não entende as linhas em branco, ok? Sendo que ele também não lê as informações que sejam tipo booleano, true or false. O counter lê as linhas preenchidas, mas entende informações true or false. A count rounds só lê as linhas da tabela como um todo, você não informa colunas separadamente. Count blank só conta as linhas em branco. A distinct count conta uma ocorrência de cada valor encontrado da tabela. Aqueles valores que são repetidos para ele vale como um. Então, se eu tiver 10 vezes a ocorrência de um nome lá qualquer, ele só vai entender aquele nome uma vez, porque é distinto, né? Uma ocorrência de cada informação que tem ali, tá? E a distinct, mas ele entende as linhas em branco, né? A distinct count, ele entende linhas em branco. A distinct count no blank não entende as linhas em branco. Então, ele faz toda a contagem de todos os valores, exceto das linhas em branco. Perfeito? Então, a gente consegue aqui equacionar as dúvidas dessas várias funções de contagem. Se a gente observar, ó, por acaso, né, eu usando 4 funções diferentes, eu encontrei o mesmo valor. Então, é por isso que eu gosto de trazer para vocês a comparação, para vocês entenderem qual é a diferença entre uma função e outra. Porque se você olhar só esses aqui, né, na verdade, 5, ó, se eu olhar só essa aqui, ó, apliquei todas as linhas, apliquei funções diferentes. Na mesma coluna, ele trouxe o mesmo resultado. Então, quem olha no primeiro momento entende, bom, tanto faz usar uma função quanto a outra, né? O resultado é o mesmo. Depende do que você está mandando ele contar. Perfeito? É isso, pessoal. Deixe seu comentário, nos siga nas nossas redes sociais, acesse o site, vá lá, faz uma visitinha. Tem vários vídeos lá, tem textos explicando. Essa explicação que eu dei aqui está descrita lá textualmente. Tem arquivos para download. E é isso. Fechou? Então, até a próxima. Até.